Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 3 de TV 5.783. Estamos no dia 27 de dezembro do ano de 2022. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, bem como as leituras diárias, da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá desta semana é Vaigash, e ele se aproximou, falando exatamente de Erudá, bem como ele se aproximando do governador do Egito, que até então ele não sabia que era Yosef, Então, nós estamos vendo aí o desenrolar realmente destas ações, destes atos, as suas conexões. Hoje temos aí, a nossa terceira aliá, que está no capítulo 45 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 8 e até o versículo 27, Aí nós vamos ver o desenrolar dessa história, o momento em que Yosef, na continuidade da sua revelação, que ele é Yosef, ele é o irmão deles, e que Deus é que o enviou primeiramente ao Egito, e não foram eles de uma forma assim peculiar, que assim o quiseram, que ele fosse enviado ao Egito, mas que na realidade os seus irmãos agiram, segundo um propósito divino, E vamos ver aí esse momento da revelação, o momento em que ele e Beniamim, se abraçam, e dessa forma vem chorar um no ombro do outro, o significado deste choro aí, Então, nessa sequência nós vamos ver aí o que está conectado com Shiló, o tabernáculo em Shiló, e aquilo que está em conexão, com o templo em Jerusalém, e os territórios, das tribos que estão conectadas dentro deste aspecto aqui. Hoje nós temos como nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro o Salmo 101. E no momento mais crítico das nossas vidas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos procurar compreender, de fato, o propósito de Deus. Na situação em que o nosso país está vivendo, em que querem, de todas as formas possíveis e imagináveis, transformar o nosso país em um país de bandeira vermelha, tapete vermelho, um sistema vermelho socialista comunista, querem, segundo o pensamento deles, dos perversos, dos iníquos, eles acham que pode fazer e desfazer do jeito que querem. Como vimos nesses dias, o pensamento deles é que Deus não existe, que Deus não está olhando, que Deus não está ouvindo o clamor de um povo. Mesmo que dentro deste povo existem pessoas que possam estar clamando às vezes de forma turva, não de forma tão objetiva e clara ao único Deus, ao único Criador, ao único Redentor, ao único Salvador, Mesmo diante dessa questão, mesmo sendo turva, não há problema. Por quê? Porque, segundo os nossos sábios, dizem que apenas um ato de bondade em nome do Eterno, ele dissipa multidões de trevas, de perversidades e de iniquidades. Então, o importante é que, dentre estas milhares e milhões de pessoas que estão clamando àquele que está acima de tudo e de todos, para que, de fato, o nosso país não seja deformado em um país vermelho, tem sim muitas e muitas pessoas sinceras, até onde lhe foi apresentado Deus, na sua sinceridade estão clamando por Deus para que haja misericórdia. E isso é uma realidade, amados, porque, de fato, Deus nos livre de tamanha desgraça,
Mas se for instalado um sistema desse, você pode ter certeza que milhões de brasileiros vão para a região do silêncio. E o plano de Deus não é esse. Então, continuamos depositando em Deus, o único Deus, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. E nesse momento que está se tornando, à medida que os dias e horas vão se passando, em momentos cruciais, né? Alguns estão discernindo os sinais, tem aqueles que, infelizmente, né, estão aproveitando o momento para se autopromoverem, né? Profecias daqui, profecias dali, porque Deus me disse, porque Deus me falou, patati, patatá, e na realidade são todos aproveitadores, na realidade, né? Então, infelizmente, tem sim muitos oportunistas e aproveitadores, né? São que nem urubu na carniça, né? Eles gostam do momento crítico, um momento crucial na vida da pessoa ou das pessoas, e aí eles vêm que nem urubu em cima da carniça, né? Usando palavras melodiosas, né? Usando o nome de Deus em vão, né? E principalmente dentro desse aspecto, né? Porque Deus me revelou, porque Deus me falou, e na realidade Deus não revelou e não falou nada. São oportunistas, ok? O que de fato Deus ele tem manifestado é que nós estejamos atentos a sinais. Ou seja, Deus ele faz com que atos, ações, acontecimentos estão embutidos nestas questões realmente sinais de Deus. É aí que nós precisamos da sensibilidade espiritual, uma comunhão com Deus, com a sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com livros de estudos dos nossos sábios da Torá, que vão cada vez mais despertando em nós sensibilidade espiritual para podermos ver, ouvir, né, e discernir de fato o que é que Deus está fazendo. O espírito de profecia, os nossos mestres já falaram há centenas de anos, só retornarão quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar na redenção final. E aí então, a Ruach HaKodesh, que é o espírito de profecia de Deus, estará retornando ao povo judeu. E por isso a profecia diz, de Sion, de Jerusalém, sairá a palavra, a Torá de Deus para ensinar as nações. E esta palavra profética divina, ela cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem as profundezas dos mares. Ok? Então é isso daí. Mas Deus, ele não deixa os seus confundidos e nem deixa os seus em dúvida. Por isso nós precisamos discernir os sinais. Então, para ficar um pouco mais claro sobre isso, os acontecimentos, as ações, as atitudes que um lado está fazendo, outro lado está fazendo também. Um lado está em silêncio, outro lado está bravejando. Um lado está agindo de acordo com a Constituição Federal, do outro lado, ameaças de perseguições, de prisões, ameaças de morte também. De um lado, agindo dentro realmente da Constituição Federal, de acordo com as leis, por isso, decretos, portarias, diretrizes estão sendo divulgadas, publicadas em Diário Oficial da União. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, hoje está sendo reavaliada e aperfeiçoada
portarias, decretos, diretrizes que foram feitas lá no começo do ano de 2019 para esta época. Ninguém viu, ninguém se apercebeu. A grande mídia, que é uma fábrica de ilusões, essa grande mídia que está aí, se você ainda está assistindo, se você ainda está procurando ela como uma fonte de informação, sou feliz em anunciar a você, sai disso porque você está no esgoto. Não tem nenhuma dignidade ética, moral e espiritual para te ajudar em absolutamente nada. É uma fábrica de mentiras, ilusões, de depressão e desistir de Deus, da família e da liberdade. Essa grande mídia, o objetivo dela é este: está ao serviço realmente dos perversos. Enquanto você ainda tem tempo de pensar e liberdade de agir e decidir, se você não tem outro canal para assistir, desligue a sua TV, que você vai ser um grande vencedor. Entendeu? Então, sinais para estar se apercebendo destas coisas. Então, os momentos que nós estamos vivenciando são momentos finais e definitivos. Estamos aí não confiando no homem A, B ou C. Nós estamos confiando em Deus, depositando em Deus a nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança, para que Ele use realmente pessoas que possam ser instrumentos de Deus, para que o nosso país e o nosso povo, mesmo aqueles que são a favor do quanto pior melhor, não venham sofrer de fato, as sequelas, consequências desastrosas de um sistema vermelho. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Pergunte a um venezuelano, por exemplo, a um cubano, por exemplo, e outros tantos que conseguiram sair dos seus países que têm esse tipo de sistema. Entendeu? Vejam bem os sinais. Quais são os países que estão se aproximando deste pretenso novo governo? Todos ditadores, todos de esquerda, todos sob o comando de uma bandeira vermelha. Acha que vem coisa boa pela frente? Então, por isso, nossa confiança em Deus, nossa esperança em Deus, nossa fé em Deus. Somente Ele é que pode nos atender e nos socorrer. Por isso, o Salmo de 101, para o dia de hoje, para a nossa prece, nos fala sobre cada indivíduo precisa desenvolver constantemente dentro de si características de pureza e verdade, que permitam usar suas habilidades para o objetivo designado por Deus. Antes de fazermos a prece do Salmo 101, o que significa isso que os nossos comentaristas trazem sobre o Salmo 101? As habilidades para o objetivo designado por Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos saber é a resposta à seguinte pergunta. Ou seja, qual é o objetivo designado por Deus para este mundo? Para o nosso país, Brasil, para as nações da terra. Qual é o objetivo designado por Deus? Resposta: que isto, ou este planeta, ou que as nações sejam transformadas para serem a moradia de Deus. Ponto final. E nós que temos a crença no único Deus, o monoteísmo, nós precisamos realmente, dentro de nós, a começar dentro de nós, as características de pureza e verdade, para que as nossas habilidades, aptidões para cumprirmos o objetivo de Deus sejam por ação divina
desenvolvida em cada um de nós para nos dar as devidas habilidades e capacidades para cumprirmos a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Não pense, quem sou eu para fazer isso? Não pense isso. Não se torture com isso e não venha anular a você com esses pensamentos. Pelo contrário, Deus te colocou aqui, na configuração que você está, para ser um instrumento dele, para cumprir esse objetivo dele. Você não precisa ser um PhD em Torá. Você não precisa ser um PhD em hebraico. Você não precisa ser PhD, ter os seus cartuchos na mão para poder cumprir esse objetivo de Deus. Você precisa de fé, confiança e esperança no único Deus. Ponto. Você está habilitado. E à medida que você vai se colocando em frente, em marcha, Deus vai te capacitando cada vez mais. Cada vez mais que você faz suas preces diárias, cada vez mais que você se dedica ao estudo da Torá, ao estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, na Techuvá, na Tzedaká, Deus vai aperfeiçoando as suas habilidades. Por isso, põe toda a sua confiança, fé e esperança em Deus. É Ele que nos capacita. E nós não podemos duvidar disso. A prece do Salmo 101 diz assim. Salmo de David. Sobre bondade e justiça entoarei uma canção a ti, ó Eterno. Quero louvar. Louvar e entoar louvores a Deus. Quando tudo vai bem, é uma beleza. Você não precisa nem de esforço. Mas quando as coisas estão difíceis, quando você olha e parece que o mal vai triunfar, o perverso vai reinar, é aí que você precisa louvar a Deus, porque é aí que você vai exercer a sua fé, a sua confiança e toda a sua esperança em Deus. E aí você precisa se esforçar, porque você precisa vencer o que você está vendo. Você precisa vencer a fisicalidade daquilo que você vê, o materialismo daquilo que você vê, que parece que está vencendo, triunfando e que vai reinar. E não é isto. É o momento de louvar a Deus, porque está oculto naquilo que vemos, está oculto as grandes bênçãos de Deus, está oculto as grandes vitórias e sucessos em Deus. Primeiro, aparece que o perverso e o mal estão triunfando. É para que nós possamos exercer o poder da fé, da confiança e da esperança em Deus. E aí nós vamos contemplar o perverso e o mal cai, o bem, a luz divina e as gratificações de Deus se elevam, porque você estará elevando este mundo físico à santidade divina. Por isso, sobre bondade e justiça entoarei uma canção a ti, ó Eterno, quero louvar. O caminho da integridade buscarei. Quando o alcançarei, sentir-me-ei então com meu coração puro no recinto de meu lar. Não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa. Atos desonestos abomino e deles não participarei. De um coração perverso me afastarei e não conhecerei o mal. Aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Aos de olhar insolente e coração presunçoso, não tolerarei. Buscam meus olhos os fiéis da terra,
para que comigo habitem, e os que trilham caminhos justos, para dentre eles escolher os que me servirão. Não habitará em meu lar o que difama, e não permanecerá ante meus olhos aquele que falta com a verdade. A cada manhã hei de exterminar o ímpio da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. São estas ações que nós precisamos fazer no dia a dia. Como que você elimina, como que você extermina os ímpios da terra? Praticando atos de bondade. Porque as trevas que há no perverso e nos iníquos, eles perecem. É dado a eles, inclusive, a oportunidade de fazerem techuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. A eficácia das trevas, do mal, perde a sua força neles. E eles ainda têm um tempinho para fazer techuvá. Caso não o façam, a terra do silêncio os aguarda. E as sequelas do Gehinnom também os aguardará. Gehinnom, que é traduzido numa palavra muito simples, que todo mundo entende, é inferno. E aí, lá, aqui, ainda há analgésico para fazer passar a dor. Lá não tem analgésico. Ou seja, vai sofrer um bocadinho. Então, amados, é a escolha. É a escolha. Escolheu ser um perverso? Teve a oportunidade de fazer techuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento e andar com Deus? Não quis? Rejeitou? Continuou dizendo, blasfemando que Deus não existe, que Deus não vê o que estás fazendo? Então, responderá pelas suas decisões com as sequelas que advêm. Por quê? Porque toda ação tem uma reação. E é por isso que realmente, precisamos buscar, os fiéis da terra para somarmos, para clamarmos continuamente a Deus, para que, de fato, consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, não percamos, mas possamos anunciar cada vez mais, para que, assim, nós possamos estar servindo a Deus e transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem, que sejam estas bênçãos, essa força divina para as nossas vidas, para o nosso Brasil, para o nosso povo brasileiro, e que assim nós possamos ver realmente a luz triunfando. Deus, o único Criador, o único Redentor, o único bendito Salvador, triunfando em toda esta história. As horas, os dias estão passando. Parece, não esqueça disso, parece que o perverso vai reinar. E não é o plano de Deus. Então, aguarde. Mas não perca sua fé, sua confiança e toda a sua esperança em Deus. Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da Parashá da semana, Vaigash, onde nós temos aí Yehudá se aproximou de Iosif, apesar que ele não sabia que era Iosif, ele achava que era o governador egípcio, simplesmente isso. E quando ele vai defender Beniamim, então ele afronta o governador. Nessa ação, segundo os nossos sábios, nos fala que existe realmente uma ação muito profética e de muito significado para o povo judeu e para as nações na sua posteridade, ok? Então vejam bem, quando Yehudá ele se aproxima de Iosif,
Então nós temos aqui, segundo os nossos mestres, principalmente Rashi, ele comenta muito sobre isso, nós temos aqui duas abordagens. De um lado nós temos Iosif com a abordagem da criatividade. E do outro lado nós temos Yehudá, que é a abordagem da abnegação, o autossacrifício. A abordagem de Iosif, a criatividade, exatamente representa Iosif no Egito, Iosif entre as nações, ou seja, são a ação das nações, né, os povos, realmente com as suas criatividades, né, uma abordagem. Nesse aspecto aqui, Iosif, ele está representando as nações. Então, a criatividade, né, de Iosif é exatamente representando os povos não judeus no seu dia a dia em servir a Deus com criatividade. O perigo que há nesta ação, vejam bem, antes de irmos para frente, né, já para deixar a sua mente alerta, ok? A inteligência aguçada, né? A abordagem de Iosif, criatividade, a abordagem de Yehudá, abnegação, autossacrifício, elas precisam estar juntas para alcançar o propósito divino, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Elas isoladamente, elas têm os seus perigos. Iosif, com a sua criatividade, o perigo dele é justamente por usar de criatividade, essa abordagem pode fazer com que nós estejamos caindo de forma sutil, sem percebermos, nós podemos estar caindo na armadilha da criatividade, que é o quê? É a inteligência, é o nosso ego, né? Porque eu fiz, eu faço, é a criatividade. Puxa vida, que legal, eu não imaginava que eu podia fazer tal coisa, né? Então, mesmo servindo a Hashem, né? Então nós temos ideias, criatividades, o que fazer, como fazer para podermos realmente atingir o objetivo de Deus, que é o quê? Transformar este mundo para ser a morada de Deus. Estou a serviço de Deus, estou procurando fazer de fato, né, ou alcançar o objetivo de Deus, que é transformar o mundo. Mas aí eu isoladamente, na criatividade de Iosif, eu posso começar a cair na armadilha sutil que o nosso ego, o nosso eu, prepara. Então começa assim, você faz alguma coisa criativa, bonita, legal, as pessoas gostam, né? Então, puxa vida, oh, parabéns, não imaginava que você pudesse fazer tal coisa, oh, parabéns, você fez tal coisa, né? Uma ótima criatividade. Esse parabéns, ele sem a abnegação de Yehudá, esse parabéns aí, ele começa a aguçar o ego. Puxa vida, que legal, rapaz. As pessoas estão reconhecendo o que eu estou fazendo. Oh, não sabia que eu podia fazer tão bem esse negócio todo. Que legal. Ah, pô, eu sou inteligente mesmo. Você começou a cair na armadilha. Você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está procurando alcançar o objetivo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o ego, o nosso eu, sem a abnegação, o autossacrifício de Yehudá, ela começa, o ego, o eu começa a autovalorizar-se. Então você começa a tirar o foco, o foco é esse. Aí você começa a tirar o foco, aí você começa a olhar mais para si. Lembra, antes de Iosif, ele ser levado à prisão pela última vez na casa de Potifar, ele estava firme no propósito. Quando ele viu que ele estava sendo devidamente honrado por Potifar, toda a sua casa, que ele estava sendo honrado pelos próprios escravos, servos e empregados de Potifar, puxa vida, ô Iosif, você realmente é inteligente,
né? O nosso patrão nunca pensou em fazer tal coisa. Olha só como você está fazendo o nosso patrão prosperar. Nossa, que inteligência maravilhosa sua. Realmente tu és um revelador de sonhos. Então aí Iosif, ele começou a ter muito sucesso. Então o foco dele, que estava em Deus, ele começou a desfocar. E ao desfocar, ele voltou-se para si. Então ele começou a se preocupar com a sua beleza exterior, com as suas vaidades, etc, etc. E aí começou a despertar os interesses, né, das mulheres, entre elas a própria mulher de Potifar. E foi onde que quase ele caiu na armadilha da mulher de Potifar. E o resultado foi prisão, calabouço. Ok? Então, aí ele volta o foco. Ok? Ele volta o foco. Lá na prisão, no calabouço, ele mantém servindo a Deus, anunciando Deus, etc. e tal. Ele está tirando as faíscas divinas do Egito. Ele está elevando o mundo físico e materialista do Egito. Mas aí quando vem o padeiro e o copeiro, ele revela os sonhos, e aí então o que acontece na hora que o copeiro está sendo libertado? Ele está com seu foco em Deus. Mais uma vez, ele tira o seu foco de Deus e coloca o seu foco no copeiro. Resultou 3 anos de prisão para ele. Entendeu? Então é nesse sentido que os nossos comentaristas, os nossos mestres, né, Maimônides, nosso Rebbe Menachem Mendel, com inúmeras explicações, né, que traz para nós sobre os estudos da Torá. Irash, o grande comentarista, nos fala exatamente sobre essa questão da abordagem de Iosef e de Yehudá. O perigo de Yehudá sobre a abnegação, né, o autossacrifício, é o isolamento. Se isolar de tudo e de todos. Então fica no seu quadrado, na sua bolha, e não se envolve com o mundo secular, com as pessoas, e não eleva o mundo físico e o mundo físico e as pessoas à presença divina. Então a abnegação, o autossacrifício, vem o isolamento. Então essas duas abordagens, né, os nossos mestres nos chamam a atenção sobre isso daqui. Então nós precisamos o quê? Termos criatividade e abnegação. Obviamente, amados, com a questão de Iosif, com a sua criatividade e o seu envolvimento com o mundo secular, foi o que aconteceu sobre a questão das 10 tribos perdidas, né? O envolver-se sem a abnegação de Yehudá, com a criatividade, caíram na ilusão, né? Caíram na sedução, perderam a identidade e foram espalhados entre as nações. E Yehudá, com a sua abnegação, com seu autossacrifício, isolou-se, sim, isolou-se. Porque veio na sequência intensas perseguições contra o povo judeu. E o povo judeu vem dessa descendência mais intrínseca de Yehudá. Mas nesta abnegação, nesse autossacrifício de Yehudá, é onde que a Torá foi preservada. A vida religiosa judaica foi preservada. O monoteísmo foi preservado. Senão, tudo voltaria ao zero absoluto. Entendeu? Então, por isso, no transcorrer desses milênios, né, Yehudá permaneceu firme na sua abnegação e no seu autossacrifício, para que houvesse um momento certo, um momento adequado, para que o judaísmo pudesse ser levado, revelado, anunciado, estampado entre as nações. E por isso, com a abnegação e o autossacrifício de Yehudá, veio o holocausto, chocou o mundo inteiro. Na sequência, então a ONU decreta, né,
a terra de Israel, de onde foram expulsos no ano 69 da nossa era comum, pelo general Tito, o Império Romano. Então, restituem a terra para o povo judeu. Não nas suas devidas dimensões bíblicas, mas restitui a grande parte do seu território, o Estado de Israel. Nesse sentido, Yehudá continua firme, com a sua abnegação, com o seu autossacrifício, o judeu, vivendo a sua religiosidade, a sua Torá sendo preservada. Aí vem os anos 1950, onde o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele começa a liderar o movimento Chabad no mundo inteiro. E então o nosso Rebbe Menachem Mendel, que pegou a casa de Yehudá destroçada devido às sequelas do Holocausto, começa a colocar a casa em ordem, começa a fazer com que, primeiramente, o próprio Yehudá, o povo judeu, volte a sentir a alegria, a leveza, a felicidade, realmente, de praticar o seu judaísmo. Começa o judaísmo a ser respeitado entre as nações. O nosso Rebbe Menachem Mendel é o primeiro que, depois de Moshe, é o primeiro que volta-se, depois de colocar a casa de Yehudá em ordem, ele volta-se para as nações, ele volta-se para José, ou seja, Yehudá, através do nosso Rebbe Menachem Mendel, se aproxima de José, se aproxima das nações, trazendo o quê? Falando para os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus devotos, vão às nações, vão de encontro a José, a Yosef, para poder levar às nações o monoteísmo com fundamento judaico. Para que os Benei Noah, os não-judeus, possam ter o conhecimento de forma mais pura, mais celestial, o conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. E com ele apresente as 7 leis de Noah, que são para as nações e as suas ramificações, para poder o mundo, as nações, poderem, com a criatividade de Yosef, mais a abnegação, o autossacrifício de Yehudá, poder elevar este mundo a ser transformado na moradia, na casa de Deus. Então essa Parashá Vaigash, ela traz para nós, de fato, essa grande mensagem com o título Redenção. Porque é assim que, de fato, Yehudá e Yosef, o povo judeu e as nações, se unirão nos dias de Mashiach, na redenção final, para juntos estarem servindo e adorando o único Deus. A redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, por isso, amados, nós estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E Yehudá, fazendo assim um resumo bem curtinho para você entender de forma presente. Yehudá, Rebbe Menachem Mendel, os rabinos do Chabad, entre as nações, aproximou Yehudá, Judá, para as nações, para José, as nações. E dessa forma, nós hoje podemos, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu, Yehudá, estarmos aí elevando o nosso mundo secular, físico, materialista, à presença divina, praticando boas ações, atos de bondade, atos que testificam que nós realmente temos temor e amor a Deus, o único Deus. E que nós estamos vivendo e levando
as 7 leis de Noé com as suas ramificações para as nações e os povos, para que nós e os nossos povos possam se purificar com a criatividade, mais a abnegação e o autossacrifício de Yehudá, para levarmos essa graça bendita para os nossos povos. Por isso, amados, né, a ação de Iosif e de Yehudá traz para nós essa realidade. Nós não podemos estar separados de Yehudá. Nós não podemos estar separados do povo judeu. Nós não podemos estar separados do nosso Rebbe Menachem Mendel. E no caso específico, nós, aqui no Brasil, né, o emissário do nosso Rebbe, que é o nosso Rav, o nosso Rabino, Yaakov Gerenstadt, o nosso Yehudá aqui no Brasil. Então, o nosso Yehudá aqui no Brasil é o Rav Yaakov Gerenstadt. É o nosso irmão mais velho. Então, com a sua abnegação, auto-sacrifício, mas a nossa criatividade, nós vamos nos unindo, e nos unindo dia a dia, nós não vamos dando margem para que o nosso ego, o nosso eu, não venha prevalecer, mas sim a vontade divina. Ok? Então, um resumo da nossa paraxá da semana, né? Dentro desse escopo aqui, ok? A nossa terceira, aliás, está no capítulo 45, né? Do verso 8 até o verso 27, né? Onde Iosif já se revelou aos seus irmãos, ele já anuncia para os seus irmãos que eles precisam retornar rapidamente para casa, para trazer papai, para que possam estar juntos ali no Egito, né? E dentro desse aspecto aqui, Iosif, né, já devidamente revelado, agora os irmãos não olham mais para o governador, agora eles estão olhando para Iosif, o seu irmão, que está na função de governador, vice-rei do Egito, ok? Então, nesse sentido, ele fala então para retornar e para trazer rapidamente o pai Yaakov, bem como todas as famílias, e eles serão realmente colocados, né, no distrito de Goshen, né, que é o melhor lugar do Egito, né? Nesse sentido aqui, amados, quando Iosif está dando as orientações para os seus irmãos, né, apressem-se, né, para trazer papai e deem-lhe a mensagem, né, Deus fez-me senhor de todo o Egito, vem para mim sem demora, tu poderás assentar-te no distrito de Goshen, né? O distrito de Goshen, ele fica mais ao sul, da terra de Israel, de Canaã, a terra prometida, e ao norte do Egito. Então, praticamente, Goshen, ele fica praticamente na divisa entre o Egito e a terra prometida. Então, nesse sentido aqui, nos mostra a realidade, que é o quê? Quando Yaakov vem com toda a sua casa para o Egito, eles não vão para o interior ou para a capital do Egito propriamente dito, no sentido de que eles não adentram a intimidade do Egito. Eles ficam lá na beirada do Egito. Porém, é a melhor parte da terra do Egito, Goshen. Uma terra muito produtiva, certo? Então eles vão ficar ali. Então esse é o cuidado que Deus tomou para que realmente nesse tempo que ali eles permanecessem, que eles não adentrassem, né, na intimidade do Egito, que afinal de contas o Egito continua sendo, né, o centro, né, da época de toda a idolatria, libertinagem, paganismo, ocultismo, feitiçaria e patati patatá, que não presta, tudo que não presta, tudo que a esquerda representa que não presta, né? Que é aí aquilo que fala, né? O coração do tolo se inclina para a esquerda, né? Então é exatamente isso daí, como nós vimos pela própria Kabbalah, né? A esquerda, a referência à esquerda é tudo que não presta, é tudo que é de ruim. Certo? Então é exatamente o cuidado que Deus tomou,
para que o povo não adentrasse na intimidade de tudo aquilo que é pernicioso, né? Então, o cuidado disso. Depois, mais para frente, nós vamos ver quando os principais, né, os príncipes, né, os cabeças do povo vão para a morada do silêncio, né, aí o povo começa a sair de Goshen e vai se adentrando, vai indo para a intimidade do Egito. E aí começa a assimilação e fica fácil para o novo faraó poder escravizá-lo, dominá-los e escravizá-los. Primeiro domina, né? Primeiro vem as ilusões, promessas vãs, depois que está tudo como um cordeirinho, aí então de fato vem o quê? Vem a escravidão. É o mesmo sistema de hoje, não é mera coincidência, é o mesmo sistema, certo? E aí então nós temos Iosif fala, né, que ainda há 5 anos de fome, porque só se passaram 2 anos de fome, da intensa fome, escassez, etc. e tal, né? Então ainda há outros 5 anos de fome. Depois no verso 12, que é um verso muito profundo, esse verso 12 aqui do capítulo 45. Vocês e meu irmão Beniamim podem ver com seus próprios olhos que eu sou o mesmo Iosif, e minha boca fala a vocês. Aqui, nesse versículo, com os comentários de Irache, que vai de uma forma mais profunda dentro do versículo, então, na Torá escrita você lê e ouve dessa forma. Quando vem, né, o Talmud, a Mishnah, com os comentários, com os nossos comentaristas, nossos sábios, né, e Irache fala de forma mais profunda também sobre dentro desse aspecto, né? Então, vocês e meus irmãos e meu irmão Beniamim podem ver com seus próprios olhos que eu sou o mesmo Iosif. Esse momento aqui, segundo os comentários de Irache, Iosif mostra para os seus irmãos a sua circuncisão. Então, quando eles veem que realmente aquele personagem está circuncidado, então aí eles começam a ter mais convicção. É Iosif. Logo em seguida fala, e minha boca fala a vocês, porque ele começou a falar no hebraico com eles. Então assim somou-se o sinal visível da circuncisão, que eles viram que ele era circuncidado, e ele começou a falar em hebraico. Então eles falam, Iosif. Então nesse momento eles tiveram plenamente a convicção que era o seu irmão Iosif, ok? Aí o verso 13, contem ao meu pai tudo acerca da minha alta posição no Egito e acerca de tudo que vocês viram, ou seja, e sou circuncidado, falo hebraico e também fala com o meu pai sobre estas coisas aí também. Apressem-se e subam, né, a terra de Israel, quer dizer, eles estavam saindo do Egito, então Iosif está dizendo, subam para a terra de Israel, para a terra prometida. Mais um sinal que os irmãos tiveram, que Iosif estava realmente reconhecendo, falando abertamente, que a terra prometida é de alto nível espiritual, é subir. Então saem do Egito daqui de baixo, subam para a terra prometida e traga papai para cá, que tem ainda 5 anos de fome pela frente, ok? O verso 14, também outro verso muito profundo para aquele momento e para gerações futuras até a presente data, o que vai se estender até a redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Vamos ver. Então, o versículo 14 do capítulo 45. Com isso, Iosif caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e ele chorou. Beniamim chorou sobre os ombros do seu irmão Iosif. Então, esse versículo aqui, há uma profundidade, né, que nós ainda estamos apenas começando a conhecer, né? O nosso irmão mais velho, Yehudá, né, os nossos rabinos e etc. e tal, tem um conhecimento muito profundo, muito vasto
sobre essa questão aqui. É algo precioso, espetacular, sublime, celestial, divino e etc. Certo? Então vamos lá primeiro para o comentário de Irache, né? Aqui, Iosif caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e chorou. E ele chorou por quê, Iosif? Porque Iosif viu que os dois templos seriam destruídos. Os dois templos estariam exatamente na porção da terra de Beniamim. Quando Josué, lá na frente, ele faz a divisão das 12 tribos da terra de Israel, a porção que cabe a Beniamim estará exatamente ali em Jerusalém, uma parte de Jerusalém, e exatamente uma parte em que estaria o templo, né? O templo de Jerusalém. Então a destruição dos dois templos no território de Beniamim. Beniamim, ele caiu sobre os ombros de Iosif e chorou pelo tabernáculo de Shiló, né? Destinado a ficar no território de Iosif, né? E que também seria destruído. Então, a Shiló, né, normalmente fala sobre a questão de Machia. Então vamos ver alguns aspectos aqui. Primeiramente, né, a Edna vai me ajudar aqui para mostrar para vocês, antes de nós adentrarmos mais específico aqui sobre essa questão aqui, né? Edna? Então a Edna vai nos ajudar aqui, ok? Pega em cima, assim. Isso. Né? Nós vamos virar a câmera, né? Não, a câmera. Cadê? Achei aqui. Pá! Oh, beleza. Então nós vamos falar para a Edna chegar mais perto aqui, né? Ai, ui. Então aqui, ó, nós temos a divisão das tribos, tá vendo? Então aqui é a terra de Israel com as divisões das tribos aqui, ok? O nosso tema aqui é exatamente essa parte aqui. Então vocês estão vendo aqui Shiló. Deu uma desfocada aí, mas já vai voltar já. Tá vendo aí, ó? Shiló. Na terra de Efraim. Quem é Efraim? Filho de Iosif. Quem é Menassé? Aqui em cima você vai ver, cadê aqui? Menassé. Menassé e Efraim são os dois filhos de Iosif. Lembrando que a bênção de Jacob, ele transforma Iosif em duas tribos, ok? Então por isso que está aqui. Então Efraim, Shiló. E embaixo, Beniamim, Jerusalém, que está aí com risco vermelho, ok? Então é onde essa porção da terra. Então nós vemos aí, são vizinhos, Beniamim e Efraim, Shiló e Beniamim, o templo em Jerusalém, ok? Beleza. Grato, dona Edna. Então o que nós temos aqui? Shiló, nos tempos dos juízes, né? Depois você vai lá, Josué, Juízes, e dê uma lida lá e faça uma recapitulação lá dos dias de Juízes, né? É o tempo do sacerdote Eli, ok? E devido à iniquidade do próprio sacerdote Eli, dos seus filhos e do povo judeu naqueles dias, Deus permitiu com que os filisteus viessem e destruíssem Shiló. Qual é o significado aqui? O tabernáculo nos dias de Yehoshua, Josué, ele permaneceu em Shiló. O tabernáculo, lembra do tabernáculo do deserto? Lembra que a arca, ela acompanhava todo o acampamento? Então a arca, ela foi levada com o tabernáculo em Shiló, ali na terra de Efraim.
que corresponde José, ok? E nesse sentido aqui, nós temos aqui, devido à iniquidade, então Deus permitiu que os filisteus viessem e destruíssem o tabernáculo de Shiló. Foi naquela época em que os filisteus levaram a arca sagrada. E aí começou peste em todo o povo filisteu, e eles rapidamente mandaram de volta a arca. Lembra dessa história? Lê lá Juízes, vai recapitular a história lá, ok? Então, Shiló é o lugar que Josué também distribuiu as porções das terras para as 12 tribos de Israel, certo? Shiló também, nós temos aí, lembra daquela visão em que o profeta Samuel, ele ouviu a voz de Deus? Foi ali também em Shiló, ok? Outra aprendizado que nós temos aí, segundo o Talmud, né, do ano 1258 até o ano 889, antes da Era Comum, ok? O tabernáculo permaneceu em Shiló. Significa que foram 369 anos que o tabernáculo ficou lá em Shiló. Ok? Shiló traz para nós, né? Aí como já mencionamos aí os tempos dos juízes, você vai ver principalmente lá no capítulo 18, capítulo 14 de Juízes, sobre esses fatos aqui, né? O sacerdote Eli, né? A própria iniquidade do povo, os filisteus, né? Destruindo o tabernáculo ali, né? Então é a região de Efraim que corresponde a Iosef, ok? Segundo Rashi, a palavra Shiló, ela é formada por duas palavras. A primeira palavra é Shai, que significa tributo. E a segunda palavra é Lor, que significa a ele. Portanto, Shiló é tributo a ele, tributo a Deus. Ok? Então, temos aí a questão de Shiló. Quando nós vamos para o capítulo 49 de Bereshit, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 49. Chegando lá, já estamos chegando lá. No capítulo 49, no verso 14, aliás, capítulo 49, verso 10. Quando você lê a tradução, né? Vamos ver aqui a tradução dentro da Bíblia hebraica, né? 49 de Gênesis e o verso 10 diz assim: o poder não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha a Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Então a nossa Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia de capa verde, né? A Bíblia, o Tanar completo, ok? Que vai desde Gênesis até Crônicas, né? Lembrando que o cânon aqui da hebraico, né? Ela tem o Torá, os profetas e os escritos, ok? A Torá, os 5 primeiros livros, depois temos os profetas, que vai de Josué até Malaquias, e depois nós temos os escritos, que vai do livro de Salmos até o livro de Crônicas, né? Então aqui nós temos o nosso Tanar completo. Então você vê aqui que fala de Shiló. Quando você pega, por exemplo, o Rumash, né? E você vai ler o mesmo verso, né? Então você lê da seguinte forma, né? O cetro não se afastará de Yehudá, nem os eruditos dentre os pés, até a chegada a quem pertence, né? Então você lê dessa forma.
Já dentro do próprio Rumash, com os comentários de Rashi, então você lê da seguinte forma: o cetro da autoridade não se afastará de Yehudá, nem os eruditos, os sábios, dentre os pés de seus descendentes. Então, os sábios do povo judeu são essencialmente da descendência de Yehudá. Até a chegada de Mashiach, que ali você vê no Tanar, né, de capa verde ali, que vem Shiló, ok? A quem pertence a realeza. Ele reunirá o povo. Quem reunirá o povo? Deus, através da chegada de Shiló, que representa o quê? A chegada de Mashiach. Essa chegada aqui, ela tem uma conexão com descanso. Shiló é um lugar de descanso. Ou seja, traduzindo, a chegada de Mashiach, que nós vemos ali pelo Tanar de capa verde, até a chegada de Shiló, de Mashiach, ou seja, o descanso para as nações, para o povo judeu e para as nações, esse descanso será o descanso pleno, ele será exatamente na redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. A chegada de Mashiach, que significa descanso. Por isso, ele reunirá o seu povo. Então, o verdadeiro e o justo Mashiach, a primeira característica que você vai ver qual é? Quem é o Mashiach? Quem é o verdadeiro Mashiach? Porque até hoje nós tivemos vários pretendentes a Mashiach, se revelando como Messias por aí afora, vai. Até papagaio fala, não é verdade? Então, qual é a primeira característica que você vai distinguir do verdadeiro Messias para os falsos Messias? O que diz o final do verso 10 do capítulo 49. Ele reunirá o povo. Que povo é esse? O povo judeu. E Yehudá e todas as tribos de Israel. Então, enquanto não acontecer isto, qualquer um que se diz Messias é, de fato, um falso Messias. É um fake news. É falácia. É mentira. Por quê? Porque não reuniu todo o povo em Israel e em Jerusalém. Por isso chama Shiló o lugar de descanso. A chegada de Mashiach. Por isso, o exílio do povo judeu totalmente se extinguirá. Chegou ao seu ponto final. Por isso que os nossos mestres falam, o mal tem data de validade. O mal tem o seu ponto final. Então, o mal, que é chamado de exílio para o povo judeu, ele se extinguirá quando o justo e o verdadeiro Mashiach chegar a Shiló, lugar de descanso. E ele, Deus, através de Mashiach, ele reunirá todo o povo judeu de entre as nações e vai levar para a terra prometida. Porque a terra prometida é do povo judeu, de mais ninguém. Por isso, as nações têm as suas próprias denominações no sentido de identificação, ok? E a terra prometida é a terra dos judeus, é do povo judeu. Por isso, esse é o primeiro sinal de que você pode dizer, provavelmente, ele é o Messias, porque o povo judeu está indo embora, está deixando as nações e está indo embora para Israel. Quando não tiver mais nenhum judeu entre as nações e todos estiverem em Israel, então aí você vai falar de novo. Provavelmente ele é o Messias.
Mas aí vem o segundo sinal, a construção do terceiro e definitivo templo. E quando Mashiach ele começar essa construção do terceiro templo, então vai juntar os dois grandes sinais para que possamos distinguir o verdadeiro Mashiach dos falsos Messias. Então diz os nossos sábios, quando você vir que ele, Mashiach, está construindo o terceiro e definitivo templo, então você poderá dizer, certamente, ele é Mashiach. Ok? Essa é a grande lição que nós temos aqui de José chorar sobre os ombros de Beniamim e de Beniamim chorar sobre os ombros de Iosef. Ok? Para nós finalizarmos aqui, para não ficarmos longo na nossa live, uma lição que nós podemos aprender aqui de Iosef e Beniamim, né? É tanto nome que às vezes a gente confunde, né? A grande lição do choro, o choro tem hora, tem momento. Então o choro é de Beniamim e Iosef chorar sobre Beniamim e Beniamim chorar sobre Iosef. Vejam bem, Iosef chorou porque ele viu a destruição que aconteceria do templo na porção de Beniamim. Beniamim chorou por Iosef pela destruição do tabernáculo em Shiló, que aconteceria nos domínios de Iosef em Efraim. Ok? Ou seja, um chorou pelo outro. Mas eles não choraram por si mesmo. Ou seja, o que os nossos mestres querem mostrar para nós aqui é o seguinte. Iosef se importou com Beniamim. Beniamim se importou com Iosef. Por isso um chorou pelo outro. Mas eles não choraram pelos seus próprios problemas. Porque Iosef tinha um problema. Beniamim tinha o seu problema. Eles não choraram pelos seus próprios problemas. Ou seja, o que os nossos mestres querem mostrar para nós é o seguinte. Há tempo para chorar? Sim, há tempo para chorar. Mas quando é o momento de chorar, você vai fazer o seu choro, como aconteceu de Beniamim e Iosef. Você vai chorar pelo seu próximo. Você vai socorrer, ajudar o seu próximo. Isso que significa o choro deles. É você se condoer pelo seu próximo. E você poder ajudar. Entre outras coisas, são as preces, uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então você vai chorar pelo seu próximo. Você vai se condoer pelo seu próximo. E outras atividades mais que você pode realmente chorar pelo seu próximo. E o que significa que eles não choraram pelos seus próprios problemas? Significa que, conforme dizem os nossos sábios, você está diante de um problema, não sente na beira da calçada e comece a chorar. Não fique com seu mimimi. Não fique com a sua autopiedade. Lute. Levante-se. E faça algo para mudar isso. E não ficar com o seu mimimi choramingando. Você pode pedir ajuda para o seu irmão, para o seu próximo? Lógico que sim. Mas não ficar prostrado. Coitadinho de mim, judiação de mim, só comigo, por que logo comigo? Eu não faço mal para ninguém. Tem tanto perverso por aí que poderia o mundo desabar na cabeça dele, mas tinha que desabar na minha cabeça? Então aqui o ensinamento que os nossos mestres trazem é que você está diante do seu problema, você não pode perder tempo com choramingo.
Você não pode perder tempo com mimimi. Levante-se, lute, reaja para mudar essa realidade. E é por isso que nós não podemos ficar prostrados, aceitar o que o sistema quer e outras coisas mais. É por isso que nós não podemos ficar aí prostrado e ficando aí fazendo de nós um trapo de lamúrias. Mas sim, encararmos de frente os nossos problemas, adversidades, provas, testes, as lutas, as guerras que nós temos pela frente. Podemos sim buscar numa pessoa de confiança, no irmão de fé, no irmão de jornada, numa irmã de jornada, buscarmos, né, um alento, um conforto, no sentido de preces, ajudas ou coisas semelhantes, mas nós não podemos ficar prostrados. Não podemos sentar à beira da sarjeta, do caminho e ficarmos lá fazendo de nós um pobrezinho, um coitadinho. Mas nós temos que ficar em pé. O vento pode ser forte, mas temos que ficar em pé. As forças contrárias querem nos empurrar para trás, mas você tem que marchar para frente. Você tem que marchar para frente. Não importa se seja 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1000 metros, mas você tem que marchar para frente. Em nome de Hashem. Para que as trevas se dissipam, o mal seja vencido, o sistema caia por terra. Porque, amados, não podemos esquecer nenhum instante e nenhuma fração de segundo que nós estamos numa guerra. E ela está sendo travada nas regiões celestiais. E nós não podemos esmorecer, porque nesse exército celestial que nós estamos, se um parar e se prostrar pelo chão e se fazer de coitadinho, pobrezinho, começa a emperrar outros que estão na caminhada, na jornada. E é por isso que nós temos que estar em pé, em frente, em marcha, porque a nossa jornada, ela é real e verdadeira. A nossa guerra é real e verdadeira. Então aqui, esta outra lição. Nenhum chorou por si mesmo, porque não era tempo de chorar por si mesmo, mas era tempo de ir em frente, porque tinha pela frente uma grande e gloriosa jornada a se fazer, a se cumprir. Por isso Deus confiou em cada um de nós, confiou em você, essa sua configuração atual para uma jornada preciosa, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Não perca essa oportunidade. Isso é gracioso que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, vamos continuar a grande odisseia de Iosif. E agora, Yaakov vai se somar a esta odisseia. Shalom, shalom. Até amanhã.